Repetição é o tema do livro de Deuteronômio. Ele está repetindo o episódio de Êxodo 20. Aí especificamente fala da lei moral. Há 3 tipos de leis que a gente vai encontrar em Moisés. A lei moral, que é resumida nos 10 mandamentos. A lei cerimonial, que envolve os sacrifícios. E a lei civil. E nesse episódio aqui, a lei moral está sendo repetida. Vamos aprender, relembrar algumas coisas sobre a lei moral. Em primeiro lugar, a lei moral deve ser aprendida pelo povo de Deus. Os versículos 1 fala dessa verdade e o versículo 31. Vamos ler o 31 que está aí? Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes há de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Então é preciso aprender. O povo de Deus tem a obrigação de ouvir as palavras do Senhor pessoal, isto é, na meditação particular e pública, no meio da congregação. Diz o versículo: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos do Senhor. É nosso dever. Se exige dos membros do corpo de Cristo prestar atenção quando está lendo a palavra ou quando está ouvindo a palavra. Diz o próprio versículo inicial: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos do Senhor. A igreja de Deus necessita ser instruída na palavra do Senhor para aprender a fazer o que é certo para com Deus. Diz: para que o aprendais. A instrução bíblica não tem como objetivo a formação intelectual, ou primeiramente a formação intelectual, mas a execução no dia a dia das nossas atividades. Ele quer que nós aprendamos para praticar esses mandamentos nas nossas atividades comuns. Cuideis em os cumprir. As Escrituras, em certo aspecto, é uma ampliação, exposição explicativa e aplicativa dos 10 mandamentos. Então, ele resume nesses 10, mas se eu quero ter uma compreensão maior do que significa essas palavras, eu devo ler a Bíblia como um todo. Deus habilitou pelo Espírito Santo homens para instruir a igreja sobre a sua palavra. Diz que ele pede a Moisés que ficasse com ele, e eu te darei todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes há de ensinar. Confere as palavras lá de Efésios. Deus colocou um como evangelista, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos. O estilo de vida que Deus deseja que seu povo viva no meio dos pagãos está revelado nos 10 mandamentos. Que cumpram na terra que eu lhes darei para possuir. Então é neste lugar que devemos praticar os 10 mandamentos. A negligência em meditar na palavra de Deus e ouvir a sua explicação tem tornado o cristão ignorante quanto à vontade de Deus para a sua vida. Esse afastamento de ler e meditar na palavra, ou ouvir a explicação da palavra, nos torna ignorantes quanto à vontade de Deus. E é por isso que nós temos muitas vezes tropeçado. Não conhecer a vontade de Deus nas Escrituras vai nos conduzir por um caminho que nos levarão à morte. Se eu não conheço essa vontade de Deus, o provérbio diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas são caminhos que vão dar para a morte. Estabeleça, então, uma porção do tempo no dia a dia para examinar as Escrituras
e não negligencie a exposição pública da palavra de Deus no culto congregacional. Há uma insistência muito, inclusive é dada para Josué: medita nestas palavras de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho.